Muito obrigada por nos atender. Eu queria conversar contigo a respeito da solidez e também do risco de contraparte envolvido no BRB. Existe esse risco de contraparte elevado? Quais são as principais consequências que esse risco de contraparte elevado pode trazer, seja para quem investe diretamente, ou seja para o contribuinte, ele direto, indireto? Perfeito. Em primeiro lugar, é importante trazer a perspectiva de que não há um risco de liquidação ou de quebra do BRB. O que existe, como você muito bem trouxe, são essas questões que ligam o BRB ao Banco Master. O BRB fez diversos aportes em estruturas do Master e alguns deles diversos ali muito complexos de se explicar ao público, inclusive sendo investigados pela Operação Compliance Zero com fraudes estimadas em mais de 12 bilhões. O que chama a atenção do Banco Central para essa recomposição dos 5 bilhões de reais de patrimônio do BRB diz respeito especialmente a esses papéis que deterioraram a qualidade e o cumprimento dos índices prudenciais, os índices de Basileia do BRB. Então, é uma substituição que atende à normativa da CMN 4955, dos acordos de Basileia e também da supervisão prudencial contínua do BC. Importante dizer aqui, Lene, que nesse momento, enquanto a gente está conversando aqui, o diretor de regulação do BC, Gil Neuvivan, deve estar em reunião com o Nelson de Souza, presidente do BRB, para a discussão dessa recomposição. Do ponto de vista de contraparte, o grande desafio de Nelson de Souza, o presidente do BRB, que esteve na Faria Lima nessa semana buscando liquidação, venda de ativos do BRB para essa recomposição, é justamente essa substituição de papéis e de ativos para fazer com que o índice de Basileia mínimo seja mantido. Então, o desafio maior está em torno da iliquidez principal da estrutura de ativos que compunham as carteiras do Banco Master. Essa era uma característica muito peculiar do Master. O Master ele tinha por orientação da sua própria estrutura de alocações estar exposto a ativos ilíquidos cujo potencial de ganhos percentuais é maior, mas ele se mostrou uma operação complexa, em algumas vezes fraudulenta, e essa iliquidez, Lene, faz com que haja uma maior dificuldade de se obter recursos ou de substituições de ativos mais rápidas. Então, a venda das carteiras do Master, elas têm essa complexidade maior em função de muitos ativos, muita pulverização, muita iliquidez, e é isso que traz essa letargia, essa lentidão para esse prazo estabelecido para hoje, sexta-feira, dia 6 de fevereiro, para cumprimento dessa substituição. Agora, Beni, por que salvar o banco e não optar, por exemplo, pela venda dele? O que é que leva o governo do Distrito Federal a usar o dinheiro público, e isso aqui a gente coloca bem em letras maiúsculas, né? O dinheiro público usado para manter o BRB solvente, ao invés, por exemplo, de buscar alternativas privadas, por exemplo? Existem dois ângulos aqui possíveis, além desse que você trouxe, Lene. Um deles seria uma privatização. É uma possibilidade, a gente tem essa perspectiva legal, mas numa ótica de governo, se assim a gente pode interpretar, uma alternativa seria a incorporação do BRB por uma estrutura federal, uma estrutura bancária federal. Mas isso passa por instâncias que fogem do controle do próprio Distrito Federal, que a gente passaria a discutir uma intervenção governamental de esfera máxima. Então, a gente tem essa complexidade maior do BRB ser uma coisa pública e ter suas idiosincrasias, né, suas particularidades que fazem com que haja uma complexidade maior. E aqui, de novo, ressaltando, né, Lene, o BRB ele não tem risco imediato de quebra ou de liquidação, porque ele tem um grau de saudabilidade financeira maior e existem formas de fazer com que a recomposição de carteiras, e aqui eu estou fazendo um paralelo a despeito de tudo que está sendo investigado e da complexidade desses meandros de ilicitudes que estão sendo descobertas, existem possibilidades de fazer com que o BRB, com a sua história, seja recomposto na sua integridade financeira e dos seus compromissos frente ao Banco Central, porque
esse percentual que está sendo exigido de recomposição da sua carteira, né, de ativos frente ao BC, ela é um percentual menor do que em outros casos de bancos privados, por exemplo. Então, há uma possibilidade de substituição sem a necessidade de intervenções maiores. O seu ponto, Lene, é extremamente válido e indo direto ao ponto. É muito ruim para nós contribuintes vermos situações como essas. Por exemplo, do BRB, onde uma eventual intervenção iria requerer aporte direto do Tesouro Federal ou do Tesouro do Distrito Federal, perdão, ou eventualmente um empréstimo estruturado com consórcio de bancos ou transferência de participações entre estatais. Tudo o que for feito de arranjo financeiro para manter o índice de qualidade, de cumprimento de índices prudenciais, índice de Basileia, frente ao BC, vai impactar o contribuinte de uma forma ou de outra, direto ou indiretamente. Por quê? Essas camadas de efeito, elas levam tempo para chegar até nós, mas no fim das contas, não existe dinheiro público, existe dinheiro do contribuinte. E essa palavra contribuinte também ela é muito forte, porque nós somos obrigados a contribuir com o governo federal, o governo estadual e dos municípios. Então, nós temos esse desafio de, ao invés de tentar liquidar o banco, né, que tem a sua estrutura majoritariamente saudável, ou, enfim, apesar da sua exposição ao Banco Master que está sendo investigado, de tentar fazer com que ela, com recursos próprios, com características próprias de liquidação de ativos, se recomponha e continue sua jornada, sua trajetória. Isso é uma característica bastante desafiadora de Brasil. A gente tem a coisa pública brigando por um espaço da coisa privada, sendo que muitas vezes a eficiência, a transparência, a governança, elas não são semelhantes em graus de proporção. A gente tem sempre o desafio do grau de transparência, governança, etc., da coisa pública ser um pouco opaca e permitir muitas vezes essa articulação que pode levar a fraudes e a ilícitos. Você fala do contribuinte e a pergunta que fica também, dentre tantas perguntas nesse caso, Beni, é quando o contribuinte fez essa escolha, né? Porque o contribuinte acaba não tendo escolha, o contribuinte do governo federal, ele acaba ficando largado realmente à decisão, seja dos controladores, seja dos presidentes do banco, seja ele Master ou BRB. Eu fiz aqui um cálculo sobre esse montante que o BRB vai ter que reforçar do próprio balanço patrimonial em pelo menos 5 bilhões, né? Com esses mesmos 5 bilhões, por exemplo, seria possível implantar cerca de 10 mil quilômetros da rede de saneamento básico no Distrito Federal, o que ia contribuir bastante para a infraestrutura social. E os contribuintes, por exemplo, não têm o direito dessa escolha, por exemplo, né? A gente fala de optar por tentar trazer esse BRB mais solvente, mas, em contrapartida, poderia optar por contribuir para essa infraestrutura social que é bastante importante aqui no Brasil. A gente tem muitos lugares que carecem, principalmente dessas questões ligadas ao saneamento básico, que caem na saúde, por exemplo, da população. Isso também é mais um gasto público. Como é que você analisa esse aspecto, né? A decisão própria com o dinheiro do contribuinte que não tem como escolher um benefício próprio, que seria o saneamento, por exemplo, dentre tantas outras coisas. E seu ponto é absolutamente correto, Lene. Em primeiro lugar, como eu comentei antes, nós somos denominados contribuintes, mas nós não somos contribuintes voluntários, nós somos obrigados. Então, nós somos obrigados a pagar impostos. Esse é o pacto que se faz numa sociedade civil organizada. Então, uma vez que nós somos obrigados a pagar, nos é concedido um direito. E esse direito é o do voto, em eleições livres e democráticas, Lene. Nós precisamos ter consciência do poder do nosso voto. Em anos eleitorais isso fica mais efusivo, mais latente, mas nós precisamos lembrar disso 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nós somos responsáveis por nominar quem vai nos representar em todas as esferas, direta e indiretamente. E no caso específico do BRB, nós estamos falando dos cidadãos do Distrito Federal, né, que são responsáveis pela eleição daquele compartimento da nossa estrutura federativa que faz gestão daquele banco público. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, Lene, nós somos corresponsáveis pelo que está acontecendo. Por mais que muita gente não se sinta responsável, nós somos corresponsáveis por tudo que está acontecendo no Brasil, porque nós elegemos os nossos representantes. Eu
acredito demais no poder do voto, na capacidade do brasileiro de melhorar o seu perfil de voto, de seus representantes, para que o dinheiro do contribuinte, o dinheiro público, seja aplicado da forma mais benéfica, em benefício da população como um todo, e não em atividades escusas ou ilícitas, ou mesmo fraudulentas, como estão se comprovando nesse caso, BRB Master, infelizmente. E você também fez menção à saúde, à educação, a saneamento, como isso impacta a vida das pessoas, como isso nos entristece. E isso nos leva a uma reflexão. Voto. Em ano de eleições, como nós estamos em 2026, votar em representantes que não beneficiem um ou outro, mas sim a coletividade, sem conflitos de interesse, faz do nosso Brasil cada vez, cada dia um pouquinho melhor. E é nessa direção que nós precisamos rumar para não vermos capítulos tristes da nossa pátria, como nós temos visto ultimamente, de escândalos assombrosos que envolvem esferas do poder que não deveriam envolver, conflitado em interesse, e que fazem com que o nosso dinheiro, o dinheiro dos cidadãos brasileiros, literalmente escorra pelos ralos. Pois é, né? Um recado e uma consciência muito importante, consciência social que a gente precisa ter, um chamamento. Tudo isso acontecendo não é para a gente se acomodar, né? A gente precisa realmente exercer o nosso direito e dever como cidadão de escolha, uma escolha consciente. Agora, no início da nossa conversa, a gente começou falando de risco de contraparte. Eu queria ir para um outro risco, já que você já distanciou esse risco sistêmico que muita gente, às vezes, atrela a possibilidade ou não desse ponto do Banco Master, ao risco moral, moral hazard, que a gente fala bastante também sobre, principalmente, como as pessoas que estão envolvidas, direto ou indiretamente, aqueles que contribuíram para aquelas vendas dos ativos do Master, né, para os consumidores, para, enfim, as pessoas que investem na Bolsa, que são as corretoras. Então, existe um risco moral e ainda atribuído a esse fator, né, corretoras, venda, e muitas vezes uma venda sem nenhum discernimento ali, ou pelo menos orientação, para evitar que muitos caíssem em questões ligadas não só ao FGC, até 250 a gente sabe que ele cobre, mas quem investiu mais, por exemplo, fica no prejuízo, acaba ficando no prejuízo, Beni. Moral hazard, nesse sentido, como é que você interpreta aqui para a nossa assinante o que a gente pode atrelar ao Banco Master nesse sentido? Perfeito. Eu, na mesma linha do que eu comentava da consciência do cidadão brasileiro sobre o voto e de eleger os seus representantes adequadamente, falta, de forma muito generalista, mas falta à população brasileira como um todo um elemento básico das nações evoluídas, desenvolvidas, como você queira denominar: educação financeira. O brasileiro, de uma forma geral, precisa ser contemplado com esse capítulo importante da educação desde a sua base, para entender, quando na fase mais adulta, que não existe em investimentos maior risco, aliás, maior retorno financeiro sem risco. Sempre existe uma relação diretamente proporcional entre risco e retorno em tudo que a gente faz na vida, mas especialmente nos investimentos. E quando você tem papéis do Banco Master pagando 140% do CDI, muito mais do que vários outros bancos, você tem um sinal de alerta sendo acendido. E aí entra a discussão mais ampla, Helene, de como que isso foi possível. Será que o FGC foi usado como instrumento de publicidade de forma indevida? Isso tudo é uma discussão bastante complexa. Os profissionais de investimento envolvidos, os bancos, as corretoras que fecharam os olhos pelo lucro para que pessoas, infelizmente, desapercebidas investissem nesses papéis. O contexto é bastante complexo, mas a educação financeira é a base de tudo isso. Você ter a noção de que não existe retorno em investimentos sem um risco proporcional. Então, se o Banco Master era o banco que mais pagava em termos de retorno proporcional ao seu dinheiro investido, ele corria muito mais risco que todos os outros bancos médios, com a muleta, entre aspas, do FGC, até R$250 mil por CPF, por instituição no caso, mas isso fez com que o Master tivesse que correr muito risco também para poder pagar aqueles investidores, a rentabilidade daqueles investidores que havia sido prometido. E esse correr maior risco fez com que ela
literalmente se perdesse no caminho. Mas isso tudo, Lene, volta a esse princípio. Educação financeira, saber que a relação risco-retorno ela é presente em tudo que a gente faz na nossa vida, e especialmente quando envolve o nosso dinheiro. Quanto maior retorno, maior risco, ou essa relação também envolve um ingrediente chamado liquidez. Muitas vezes, quando a gente tem um alto retorno com um risco menor, eventualmente a liquidez fica comprometida, mas risco-retorno são elementos que andam lado a lado. E isso, voltando à questão da imagem que você trouxe, do dano à imagem, sim, eu acredito que não só as instituições reguladoras, CVM, Banco Central, as instituições de classe precisam averiguar e investigar quem foi conivente, mesmo que de forma desatenta ou subliminar, com esse espraiamento dos ativos do master, e que se julgue as ações que forem necessárias para que se encontrem penalizações administrativas ou de outra esfera, e que não se permita que isso aconteça de novo. Porque se há algo que a gente tenha, infelizmente, ganhar com o caso master, se é que a gente ganha alguma coisa, é um aprendizado. E eu espero verdadeiramente que as instituições regulatórias, instituições financeiras, classe de investimentos, investidores brasileiros aprendam que esse que foi o maior rombo do FGC da história, um dos maiores rombos bancários, né, maior caos bancário que nós tivemos das últimas décadas, não aconteceu por acaso. Ele nos deixa uma lição, ele nos deixa um legado, infelizmente com muitos prejudicados, com muitos afetados, mas que converge para isso, Lene. Educação financeira, aprendizados, tomada de decisões no sentido de averiguar, julgar e, eventualmente, penalizar administrativamente ou em outras esferas quem estiver envolvido direto ou indiretamente, e não permitir que isso aconteça novamente, para que a gente não tenha esse risco se espraiando, e aí sim temos um risco sistêmico. Vini Fardi, especialista em investimentos e finanças, muito obrigada pela participação. Ótima noite, bom final de semana e até a próxima. Obrigado a você também e a todos que nos acompanharam. Obrigada.